E agora, você pode abrir a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler de 10, Êxodo 14, de 10 a 31. O tema da nossa mensagem de hoje é esse que está aí. É proibido parar. Então vamos ao texto de Êxodo. Todo mundo conhece a história da saída de Israel lá do Egito, depois de 400 anos, né? Aquela condição de escravidão, enfim. E agora eles podem sair daquela terra rumo à terra prometida. E eles estão, então, nessa trajetória de sair do Egito. Versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor nos fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esse egípcios. Hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. Ia entre o exército dos egípcios. A nuvem era escuridão para eles. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas foram qual muralha à direita e à esquerda dele. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos do faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar.
Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Aqui está essa história, como eu já falei, tão conhecida, tá? Que já virou filme. Hollywood já filmou, tá? Os 10 Mandamentos, já filmou o Êxodo. De vez em quando Hollywood tem assim uma coisa neles lá e eles filmam alguma coisa da Bíblia. Noé, né? Surgiu há um tempo atrás, vai ser lançado, ou já foi, vai ser lançado agora um filme sobre a vida do apóstolo Paulo, já foi lançado, a Rosângela está me corrigindo, um filme sobre a vida do apóstolo Paulo, enfim. É claro que Hollywood não é a Comev, né? Comunicações Evangélicas. Hollywood faz um filme de acordo com a cabeça de Hollywood, mas está lá a história da Bíblia, para a gente ver a força dessas histórias, para a gente ver como elas continuam vivas e falando ainda coisas para o coração da humanidade em pleno século XXI. E aqui então essa história do povo de Israel que fala da sua fuga do Egito. Está lá então aquela gente toda saindo, homens, mulheres, crianças, animais, um monte de coisa que eles levam naquela sua trajetória da libertação do Egito. Eles então vão naquela trajetória de liberdade, de libertação, e chegam a um determinado ponto no qual eles se defrontam com um grande obstáculo, que era o Mar Vermelho. Mas e agora? Como é que eles vão por aquele caminho, por aquela trajetória? Quando a gente vai ler um pouco mais sobre esta epopeia do povo de Israel, a gente vai descobrir que estava-se aí evitando as trajetórias comerciais e que eram potenciais de guerra. O povo não foi conduzido nem pelos caminhos comerciais e nem pelos caminhos potencialmente de guerra. Eles são levados por um outro caminho. Só que nesse caminho eles estão diante do Mar Vermelho. Eles encontram aquele grande obstáculo. E se não bastasse esse obstáculo, atrás deles vinha o poderoso exército de Faraó com os seus 600 carros de guerra, com os seus cavaleiros, enfim, todo o seu poderio militar estava indo ao encalço do povo de Israel. Porque o Faraó havia pensado, né, com as suas lideranças, e questionado o seguinte: o que foi que nós fizemos deixando esse povo sair daqui, esse povo que estava nos servindo? O que foi que a gente fez para deixá-los ir embora? Eles então estão ali procurando pegar, tirando carona o povo novamente. E o que acontece? O povo de Israel, diante do Mar Vermelho, pela frente, diante do exército de Faraó que vinha atrás, diz aqui o texto que eles ficaram tomados por um grande medo. Um grande medo. E agora? E agora? O que a gente vai fazer? Era uma situação realmente grave. Era um problema seríssimo. Eles então agora estão absolutamente amedrontados, tomados pelo pânico, pelo medo. Me parece que naquele momento ali eles têm um tipo de apagão
espiritual. Porque pouco tempo atrás, eles haviam presenciado a mão de Deus tirando-os do Egito. Vocês se lembram das pragas que atingiram o Egito, né? Quando Moisés e Arão chegaram dentro de Faraó, dizendo: olha, Faraó, você precisa libertar o nosso povo. E Faraó disse: vocês não vão sair daqui de jeito nenhum. Então eles falaram: bom, vão sair, não vão sair, não vão sair. E vem então a primeira praga, né? Que as águas se transformam em sangue. As águas do Nilo, as águas do Egito se transformam em sangue. Que coisa terrível. Aí o Faraó chama os seus magos e diz para eles: vocês conseguem fazer isso? Pode deixar que a gente faz. Os magos fizeram a mesma coisa. Aí o Faraó fala: não é por isso que eles vão sair. Olha aí. Meus magos fizeram a mesma coisa que esse Deus aí de você. Tudo bem. Não, mas você tem que deixar. Não, eles não vão sair. Vocês não vão embora. Então, aguarde. Aí vem a segunda praga. A segunda praga foi a multiplicação, né, sem fim de rãs. Se havia algum egípcio que gostava de carne de rã, estava bem. Mas era muita rã. Era muita. E elas morriam, cheiravam mal, enfim. Aí o Faraó chama de novo a sua turma, os seus magos, né, e diz: olha, vocês podem fazer. Nós vamos fazer igual. E fizeram. Ficaram as rãs e tal. E falaram: então, olha, vocês não vão sair. Vocês não vão sair. Tudo bem. Aguarda, Faraó. Aí vem a terceira praga. A praga dos piolhos. E aí começa a aparecer piolho. O pó da terra vira piolho. É piolho para tudo. Quem já teve um filho com piolho aqui na escola, sabe que imagina, né, não só o seu filho, mas você, né, cheio de piolho na cabeça e na sua casa, em todos os lugares, piolho para todo lado. E aí o Faraó chama de novo a sua turma, os seus magos, e diz: vocês conseguem fazer isso? Deixa com a gente, Faraó. E aí eles vão tentar também multiplicar terra em pó, em piolho, e eles não conseguem. E eles fazem a seguinte declaração do Faraó: Faraó, isto é o dedo de Deus. Isto é o dedo de Deus. E aí as pragas vão acontecendo e eles saem lá do Egito. E diz o texto aqui, em outros lugares, capítulo 13, né, que eles saíram por causa da poderosa mão de Deus. A poderosa mão de Deus foi quem os livrou do Egito, quem os tirou do Egito. Mas naquela circunstância ali, naquele momento, eles simplesmente esquecem de tudo aquilo, daquela história, daquele passado super recente. Esquecem do que Deus havia feito. E quando a gente esquece do que Deus já fez na vida da gente, diante dos problemas que se colocam diante de nós, a nossa tendência muito forte é esta: é a gente começar a reclamar, é a gente começar a murmurar, é a gente começar a lamentar. E foi isso então que eles fizeram. Porque também haviam se esquecido de que Deus estava presente com eles. Não foi isso que nós lemos aqui, que o Senhor ia diante deles de noite e de dia. De dia, numa coluna de nuvem, para que o sol não fosse inclemente, né, sobre eles. De noite, numa coluna de fogo, para que eles vissem o caminho, para que não parassem, para que continuassem adiante. O Senhor, Deus estava presente naquela trajetória e naquela caminhada, e de repente, diante daquele obstáculo, eles se esquecem de tudo. Dos milagres de Deus, da mão poderosa de Deus e da presença de Deus. Da companhia de Deus junto deles. E aí começam, então, a murmurar, a reclamar. Nós lemos aqui, não foi?
versículos 11 e 12, né? Eles então cheios de medo, eles vão para Moisés e dizem: Moisés, será que não foi por haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que você fez conosco? O que você fez com a gente, Moisés? Teria sido melhor a gente ficar lá no Egito servindo os egípcios do que morrer aqui nesse deserto. Por que é que você trouxe a gente para cá? Se esqueceram. Se esqueceram dos milagres de Deus. Se esqueceram da mão poderosa de Deus. Se esqueceram da presença de Deus. E se esqueceram das promessas de Deus. Porque Deus os havia tirado daquela terra de opressão. E havia prometido o quê? Uma nova terra para eles. Eles se esqueceram da promessa. Diante daquele obstáculo. Claro, era um obstáculo realmente muito grande. Praticamente impossível de ser traspassado ou superado. E eles começam, então, essa trajetória da reclamação. Você devia ter nos deixado em paz. Que paz é essa? Deixado em paz no Egito? Eles eram explorados. Absolutamente explorados, massacrados lá no Egito. Que história é essa? Devia ter deixado a gente em paz no Egito. Aí Moisés diz para eles: gente, não é bem assim. Não é bem assim. Não tenham medo. Não tenham medo. E vocês vão ver o que Deus vai fazer no dia de hoje. Fiquem calmos. Mantenham a calma. E confiem em Deus, no que Ele pode fazer nesse dia de hoje. Fiquem calmos. Não tenham medo. Eu não sei como é que você veio para cá hoje à noite. Eu não sei como é que você tem vivido esses últimos dias. Se você está diante de um grande problema, de uma enorme dificuldade, um grande desafio, quem sabe no seu coração haja um medo muito grande de dar o próximo passo, de levantar a cabeça, de olhar para frente, de enfrentar a vida e os seus desafios. Então essa história é para o seu coração, é para você, mas é para mim, é para todos nós, na verdade. E Deus então diz para Moisés, Moisés vai procurar Deus, então Deus diz para Moisés, Moisés, o que é que você está vindo a mim para pedir ajuda? Não é hora de pedir ajuda, diga ao povo que ande, diga ao povo que vá em frente, diga ao povo que caminhe. Não é hora de parar, é proibido parar, e é proibido estacionar. Tem uma placa lá na beira-mar, lá perto do Cochicho, que diz isso, né? É proibido parar e estacionar. É o que Deus estava dizendo para o povo ali, é proibido parar e estacionar aqui nesse lugar. A vida de vocês não termina aqui. Andem, deem o próximo passo, vão em frente. Parece que a coisa é impossível de ser resolvida, mas sob a minha palavra, andem, caminhem, vão em frente. Foi aquilo que o povo fez. Foi o que aconteceu. Eles começaram a andar, e a gente sabe dessa história fantástica, extraordinária. O mar se abriu, e eles passaram, atravessaram, a pés enxutos. Depois os egípcios sucumbiram debaixo daquela água toda, e eles ficaram livres e puderam continuar a sua trajetória para a terra prometida. O milagre de Deus aconteceu. Porque era preciso acontecer um milagre naquela circunstância. Como é que está a sua vida? O fato de você ter chegado até aqui, de você estar vivo até hoje, é um milagre. É um milagre. Quando você olha para trás, quanta coisa já aconteceu na sua vida e você chegou até aqui.
Quanta coisa Deus já fez na sua vida, não fez? Claro que fez. E Ele promete continuar fazendo, Ele promete estar com você todos os dias, como aconteceu com o povo ali naquela caminhada, naquela peregrinação, estava com eles todos os dias, dia e noite. Dia e noite. Eles se esquecem. Eles têm um apagão, se esquecem do que Deus havia feito. Se esquecem da presença de Deus, se esquecem da promessa de Deus. Então o medo se instala nos seus corações. Eles se deixam paralisar diante daquele problema, diante daquela situação absolutamente difícil, claro. Mas se deixam paralisar. Então diz, agora não é hora de vocês ficarem pedindo ajuda, e muito menos de ficarem reclamando. Andem, vão em frente, deem o próximo passo. E as coisas aconteceram. Os planos de Deus não foram frustrados. E depois eles vão... Aí é uma outra história. Né? Depois eles vão chegar na Terra Prometida. A história de Israel ilustra a nossa história. A minha história e a sua história. Você não pode se esquecer do passado. Aquilo que Deus então já fez na sua vida. Não se esqueça. Não se esqueça de que a poderosa mão de Deus esteve conduzindo você até aqui. Não se esqueça de que Ele está com você todos os dias, dia e noite. Não se esqueça das suas promessas. E a grande promessa de Deus para você, para mim, para todos nós é essa. Ele vai nos amar até o final. Não se esqueça disso. Então não pare. Então não estacione na sua vida. Vá em frente. Dê o próximo passo, seja na sua vida pessoal, sentimental, profissional, familiar. Quais são os problemas? Quais são os desafios? Não se deixe paralisar, não se deixe tomar pelo medo de ir adiante, de viver a vida. De usufruir das coisas boas da vida. Que são bênçãos de Deus para todos nós. Não pare. É proibido parar. É proibido parar de crer. É proibido parar de confiar. É proibido parar de viver. Porque nós temos razões para ir em frente, para não parar, para não estacionar, para continuar caminhando, para continuar a nossa peregrinação nesse mundo, enfrentando os obstáculos sim, enfrentando as dificuldades sim, enfrentando as lutas sim, mas sabendo que não estamos sozinhos, jamais estaremos sozinhos. O poderoso Deus, o Deus que nos ama, o Deus que já fez tanta coisa na nossa vida, o Deus que nos promete companhia, amor, vai nos levar, vai nos conduzir. Então não tenha medo, fique calmo, fique calma, não se desespere, não se angustie. Dê o próximo passo que você precisa dar na sua vida. É proibido parar de viver. Porque Deus tem nos dado vida. E em Cristo, vida abundante. Não é vida sem problemas, mas é vida abundante. Mesmo diante dos problemas. Então não desista de viver. Se for preciso, Deus vai abrir esse mar vermelho que está aí e vai segurar os teus inimigos. Por favor, não pense que Deus vai dar fim naquele teu chefe mala, tá? Nem ore nesse sentido, por favor. Mas Deus vai dar um jeito.
Deus está com você. É proibido parar de viver. Não importa a idade que você tenha. Tem muita gente parando de viver. Tenho lido alguma coisa, estava conversando com uma pessoa hoje que estava dizendo, olha, o suicídio entre adolescentes e jovens tem aumentado no mundo de uma forma absurda. Jovens parando de viver. Mas chamou a atenção, eu acho que de todo mundo, a morte, nesses últimos dias, de um homem de 104 anos. 104 anos, um cientista australiano, um ecologista, que aos 104 anos decidiu não viver mais. David Goodall. David Goodall. Se der para traduzir o nome, seria Davi, tudo bem? Davi, tudo bem. Seria o nome dele. Mas, na verdade, não estava tudo bem. Porque uma das coisas que ele disse, lendo uma reportagem sobre isso, ele disse o seguinte: lamento profundamente ter chegado a essa idade. Lamento profundamente ter chegado a essa idade. Ele saiu da Austrália e foi morrer na Suíça, no chamado suicídio assistido, ou eutanásia. Que termo mórbido, né? Suicídio assistido. Dizia a reportagem que o David não tinha nenhuma expectativa na vida depois da morte. Ele não acreditava absolutamente em nada depois da morte. Ele estava cansado de viver. E assinou os documentos reafirmando, então, confirmando que a sua morte iria acontecer. Aos 104 anos. Mas eu me lembrei de uma mulher que algumas pessoas que estão aqui hoje à noite conheceram. Uma amável irmã aqui da igreja, que viveu 104 anos. Ela se chamava Carmen Barbosa. Alguns aqui vão se lembrar de Dona Carmen Barbosa. Morreu aos 104 anos. Professora, humilde, mas através da providência divina, no final, nos últimos anos da sua vida, ela foi morar na beira-mar. Um apartamento muito bacana ali, em frente ao mar, na beira-mar, foi onde ela morou nos seus últimos anos. E ela dizia, Deus me deu esse apartamento, pastor. E muitas vezes nós fomos lá, Romualdo e eu fomos visitá-la. E com 102, 103 anos, quase com 104, ela dizia para a gente, todo dia de manhã eu sento aqui na minha varanda e olho para esse mar e olho para essa natureza e eu declamo o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse é o espírito de Carmen Barbosa aos 104 anos. Ela brincava com a gente dizendo, pastor, eu acho que ele esqueceu de me chamar, porque não é possível. Mas sempre bem-humorada, sempre a gente ia visitá-la, a gente saía confortado daquele tempo que a gente passava com a dona Carmen Barbosa. Ela não quis tirar a sua vida, ela morreu, como a gente diz lá em São Paulo, ela morreu de morte morrida. Né? Diferente. Ela não parou. Ela foi chamada para um outro lugar por Deus. E você? Como é que você está vivendo? Está caminhando? Está indo em frente?
Ou você está parado, parada, estacionado, estacionada? É proibido parar. É proibido estacionar. Diga ao povo que caminhe. Diga ao povo, Moisés, que vá em frente. Vá em frente. Continue. Viva a vida. Confie em Deus. Confie na sua presença. Confie nas suas promessas. Não importa o que esteja acontecendo. Vá em frente, porque é proibido parar. Deus te abençoe. Amém.